Olá pessoal, vamos dar sequência aqui ao estudo da fisiologia de sementes, tá? Outra estrutura de propagação das plantas. Vamos ver um pouquinho como é que se comportam as sementes do ponto de vista fisiológico, tá? Bom, como eu havia dito para vocês em aula, né, assim como o fruto, a semente também é uma unidade de dispersão e ela ocorre no grupo das antigamente chamadas gimnospermas e no grupo das angiospermas, tá? Eu havia comentado com vocês da importância da questão do estudo da germinação das sementes, porque o momento da germinação da semente e o desenvolvimento inicial da plântula são os momentos cruciais da vida de uma planta. Isso acontece porque esse é o momento em que a planta ela vai ela está num estágio ainda heterotrófico, então ela vai utilizar os nutrientes que estão dentro da semente, que foram produzidos pela planta mãe e armazenados na estrutura da semente. Tá? Então ela depende desses nutrientes para se estabelecer e principalmente pelo fato de que o local onde a semente germina vai ser a lançada a sorte para essa planta. Tá? Porque onde a semente cair e a planta, né, essa semente for germinar, vai dar a possibilidade para a planta sobreviver ou não, dependendo do local onde ela vai se germinar. Se o local não é apropriado para aquele tipo de espécie, essa semente não vai conseguir germinar e vai ficar ali, né, até perder a viabilidade. Ou se durante algum momento aquele ambiente for apropriado e depois ele modificar, a planta pode vir a não conseguir se estabelecer. E tanto é que a gente observa que a maior taxa de mortalidade ao longo do desenvolvimento de uma planta, tá, da história de vida de uma planta em geral, vai ser no momento da germinação e o estabelecimento da planta. Bem no iniciozinho da vida é onde a maior parte das plantas acaba morrendo. E isso acontece justamente por isso, porque o momento de germinação é extremamente delicado, porque onde a planta germinar e como ela está muito frágil nesse momento, se as condições não estiverem absolutamente adequadas para a planta nesse momento, ela vai acabar perecendo, tá? E isso nos leva a uma questão importante, que é a que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente, da questão de que nem todas as sementes vão germinar logo que elas são lançadas no ambiente. Isso vai ser justamente um mecanismo para evitar com que a semente germine em um momento em que as condições não estão adequadas para essa germinação acontecer, ou que ela não germine em um ambiente onde as condições não estão adequadas para ela germinar, e que isso é muito importante porque ao ficar guardada no banco de sementes, né, da natureza, lá do solo, a planta vai fazer com que algumas sementes germinem nesse primeiro momento, então nesse ciclo desse ano, por exemplo, a planta vai dispersar sementes, alguma porção dessas sementes vai germinar esse ano, e se for um bom ano, né, a grande parte dessas plântulas vai conseguir se estabelecer no ambiente. Se for um mau ano, parte dessas sementes que germinar, a maior parte dessas sementes vai morrer, não vai dar em nada, e se eu tenho sementes no meu banco de sementes que vão germinar em um ano, mas não vão germinar e outras que não vão germinar nesse mesmo ano, vão germinar no ano que vem, e o que eu faço? O que isso promove? Promove o fato da minha germinação dessa minha espécie ela ficar espalhada ao longo do tempo. Então, parte das sementes vai germinar num ano ruim e a outra parte vai ficar para germinar no ano seguinte, que pode vir a ser um ano bom. E isso faz com que eu não corra o risco de extinguir todas essas minhas sementes de uma vez só quando elas inventarem de germinar em um ano ruim. Então essa é uma estratégia muito importante do ponto de vista adaptativo para as sementes. Mas isso nós vamos discutir um pouquinho mais para frente, tá? Bom, já havia dito para vocês, isso aqui é anatomia, né? A semente é constituída do embrião, lá dentro vocês vão ter os cotilédones e endosperma, né? Que são as estruturas responsáveis, né? Os órgãos da semente, né? Responsáveis por armazenar os nutrientes. E nós também vamos ter dentro na semente o envoltório, que são os tegumentos, que são as cascas, tá? Vamos ter monocotiledôneas e dicotiledôneas entre as angiospermas, tá? Definição do que é o processo de germinação. Bom, a gente tem que partir de uma premissa básica, tá? Aqui fala que a germinação é um conjunto de eventos que levam o embrião desidratado e praticamente sem atividade metabólica a recuperar o metabolismo, levando ao crescimento do embrião por alongamento do eixo, culminando com a protrusão da radícula. Importante a gente salientar uma coisa aqui.
nem toda semente vai sofrer processo de dessecação ao se desligar da planta-mãe, tá? As sementes que sofrem esse processo de desidratação antes de se desligarem da planta-mãe são chamadas de sementes ortodoxas. Esse é o padrão mais encontrado, tá, gente? A semente ela desidrata e ela vai cair no ambiente. Por que a semente vai desidratar? Porque, gente, se tem água ali, significa que tem atividade metabólica, tá? E se tem atividade metabólica e essa semente quer ficar guardada no ambiente lá no banco de sementes da natureza durante 1 ano, 2 anos, alguns meses, eu não posso ter atividade metabólica, porque vamos lembrar que o que tem ali dentro da semente? Um embrião. Se esse embrião está hidratado e as células dele estão funcionando e ele está fazendo metabolismo, ele está respirando. Se ele está respirando, ele tem que estar consumindo energia. Como ele não está fazendo fotossíntese porque ele está dentro da semente, de onde ele vai consumir essa energia? Do que foi guardado pela planta-mãe na estrutura da semente. Se ele ficar consumindo essa energia enquanto está ali no ambiente por semanas, meses ou até mais de 1 ano, quando essa semente resolver germinar, as condições ambientais forem adequadas, essa semente resolver germinar, ela já não vai mais ter quantidade de nutrientes suficiente para permitir com que ela se estabeleça. E aí nós vamos ter um problema muito sério, porque essa semente ela vai simplesmente gastar todo o nutriente dela antes de conseguir germinar. E aí quando germinar, vai consumir o que sobrou, que é pouco, e não vai conseguir se estabelecer a ponto de exercer o processo de fotossíntese. Tá? Então, por isso que, quando for desprendida da planta-mãe, pouco antes disso acontecer, a semente é dessecada a níveis que chegam de entre 2 e 20% de teor de umidade no seu interior. Tá? E isso é, então, fundamental para que essas sementes possam ficar armazenadas no banco de sementes. Existem espécies que não vão sofrer esse processo de dessecação. E aí essas espécies elas se distribuem em 2 grupos, as sementes recalcitrantes e as sementes vivíparas. As sementes recalcitrantes são aquelas que não vão perder teor de umidade, se perder vai ser muito pouco. Elas vão sair de dentro da planta mãe com um teor elevado de umidade e vão continuar metabolicamente ativas. Essas sementes elas vão ter que obrigatoriamente germinar logo em seguida que saírem do corpo da mãe e caírem no ambiente, porque elas não têm como conservar as reservas delas, porque elas estão fazendo metabolismo, respirando e consumindo as reservas. Então elas vão ter pouco tempo para poder germinar depois que saem, são desligadas da planta-mãe. Então, logo, essas sementes não vão formar bancos de sementes na natureza, ok? Essas sementes elas vão ter um tipo de ambiente específico para acontecer. Já vamos entrar nesses detalhes. Por fim, as sementes vivíparas são aquelas que já germinam ligadas ao corpo da mãe. Em geral, pessoal, o ácido abscísico, vocês já devem ter visto o seminário de ácido abscísico, ele segura a germinação da semente. Então, teores elevados de ácido abscísico dentro da semente fazem com que a semente não germine. À medida que as condições ambientais vão ficando agradáveis para aquela espécie, o ácido abscísico vai sendo decomposto, né, por aumento de temperatura, né, por condições ambientais, e vai livrando a semente desse estado em que ela fica dormente no ambiente. E aí ela germina. Tá? No caso de sementes vivíparas, esse ácido abscísico ele tem uma importância, porque esse ácido abscísico ele vai fazer justamente com que, para as sementes que formam um banco de sementes na natureza, elas não germinem ainda ligadas à planta-mãe, que não é o natural da maior parte das sementes. A maior parte das sementes ela quer ser dispersada no meio e ficar lá no meio como uma forma de poder, daqui a algumas semanas, meses ou até mais de ano, essa semente esteja ainda viável no ambiente para que ela possa sempre germinar espaçada no tempo, a fim de, como eu falei para vocês, garantir que pelo menos num ano bom, alguma coisa de semente possa germinar, tá? Bom, então nós temos esses 3 tipos. Então por que algumas sementes têm uma estratégia de ficar no banco de sementes, outras não, e outras já germinam na própria planta-mãe? Isso vai depender do ambiente onde essas sementes germinam. Vamos pensar juntos, tá? Um ambiente onde eu vou ter condições ambientais que vão ser bastante variáveis. Por exemplo, eu tenho
homogeneidade de chuvas, né? Eu tenho uma estação que é mais seca, uma estação que é mais chuvosa, eu tenho uma estação que é fria e uma estação que é mais quente, né? Eu tenho anos onde chove mais, anos onde chove menos, ou seja, o ambiente ele é variável, né? Esse ambiente ele não é homogêneo, ele é um ambiente heterogêneo. Outra coisa também que pode acontecer, uma floresta espaçada, onde eu tenho lugares onde tem muita luz, lugares onde tem pouca luz, e assim por diante, lugares com solo muito acidentado e pedregoso, em um lugar é mais fértil o solo, em outro lugar é menos fértil. Enfim, pense em todas as possibilidades de variação ambiental dentro de um ambiente. Uma espécie que existe nesse tipo de ambiente, ela vai ter esse mecanismo de formar banco de sementes na natureza. E ela vai ter esse mecanismo de permanecer dormente no ambiente até que as condições sejam adequadas para germinar. E isso varia de espécie para espécie. Por quê? Porque, gente, se essa semente, por exemplo, cai num lugar não tão bom, ela pode, por algum evento, ser levada de repente para um outro ponto. Ela pode, por ação de um animal, ser carregada para um outro ponto. Ela pode, por ação de chuva, de água, ser levada para um outro ponto, vento, né? Ou ela pode cair no escuro, né? Embaixo de árvores e ela ser uma semente que é de sol. E aí ocorre de abrir uma clareira no ambiente e quando abrir essa clareira, 2 anos depois que ela caiu embaixo daquela sombra toda, ela encontra luz solar e aí ela germina, tá? E eu tenho uma planta que, por exemplo, num ano em que ela vai esperar que seja uma estação chuvosa, ela cai no ambiente, ela precisa de bastante água, e a estação chuvosa é muito seca, naquele ano choveu muito pouco naquele lugar, essa planta fica guardada também no ambiente, esperando que para o próximo ano a estação chuvosa realmente seja chuvosa. E se é uma estação quente que ela espere, naquele verão não fez calor, ela vai esperar para o próximo ano onde haja calor. Então, plantas de ambientes variáveis, heterogêneos, elas têm essa capacidade de se manter dormentes no ambiente para que elas possam encontrar a condição ideal, porque de repente elas caíram num lugar onde não é ideal e elas querem encontrar uma condição ideal, e isso pode ser sair de um lugar onde está sombreado para um lugar onde está com bastante sol, sair debaixo de uma sombra de uma árvore, por exemplo, tanto quanto pode ser esperar uma estação chuvosa que realmente chova, tá? Então, por isso que essas sementes, elas mantêm-se, em parte, no banco de germinação, elas formam o banco de sementes do solo, e elas têm essa capacidade de ficar no solo por mais tempo. Já as sementes, e aí elas vão ter o quê? Para isso acontecer, não pode ter metabolismo, então cessa o metabolismo, essas sementes ficam secas. Já as sementes que não perdem o teor de água e mantêm o teor de água, portanto mantêm o seu metabolismo ativo e por conta disso consomem os nutrientes que estão guardados lá nos órgãos de armazenamento da semente, essas sementes vão ter uma outra característica porque elas vão ser sementes de um ambiente homogêneo. Ou seja, é um ambiente onde a temperatura vai ser sempre a mesma, onde nunca vai faltar chuva, onde vai ter, por exemplo, se ela é uma semente de sombra, né, debaixo de floresta, ela vai viver num lugar, uma floresta fechada, que não haja pontos de muita luz dentro da floresta, entendeu? Porque aí, ou ela vai encontrar a condição ideal dela, ou ela vai cair num lugar e não vai germinar e vai morrer. Mas em geral, como o ambiente varia muito pouco, aquelas espécies estão todas muito adaptadas àquela condição. Tipo de semente que exibe esse comportamento, semente lá da Amazônia. É muito comum, porque, gente, o ambiente da Amazônia, dentro da floresta, é o quê? Úmido o ano todo, tá? É quente o ano todo, então as temperaturas não variam, o teor de umidade não varia, então aquela semente vai cair no solo e encontrar calor e umidade, que é o que a semente basicamente gosta para germinar. Então, como não tem muita variação de um ano para o outro, de uma estação para outra, essas sementes não precisam ficar dormentes e formar um banco de sementes no solo. Por quê? Ela sempre vai encontrar uma condição adequada para germinar. Tá? Então, essas sementes chamadas recalcitrantes geralmente são provenientes de lugares com condições homogêneas. Agora, já as sementes vivíparas vão ser sementes muito comumente de ocorrer em lugares que têm umas condições muito específicas, como é o caso, por exemplo, do mangue, ou lugares onde ocorre alagamentos, né, ambientes dados a inundações, tá? Ambientes paludosos e tal. Por quê? Essa semente, ela já, especialmente pensando no mangue, essa semente ela já cai germinada da planta mãe.
com a raizinha para fora, porque no que ela cair no solo, se ela der sorte de cair naquele momento que a maré está baixa, na fase que a maré está baixa, ela já lança a sua raiz no solo, se fixa no solo, tá? E começa o seu desenvolvimento. Quando a maré enche, né, e sobe, ela já está fixada no solo, e aí ela consegue resistir a essa condição inicial do encharcamento lá, sem ir-se embora com a maré. Se ela não der essa sorte, ela vai ser levada embora. Mas é fundamental que a planta já caia e já se fixe no solo nesse tipo de ambiente, tá? E é por isso que essas sementes já saem germinadas da planta mãe. E aí, o que isso tem a ver muito com a questão da agricultura, por exemplo? Bom, o homem basicamente aprendeu a cultivar na sua vida sementes, né, e plantar espécies que têm sementes ortodoxas. E por que isso? Porque somente as sementes ortodoxas conseguem ser armazenadas, porque são as únicas sementes que dessecam. E ao dessecar, elas podem, né, ser armazenadas porque elas não vão estar realizando metabolismo, não vão estar consumindo as próprias reservas. E aquilo ali pode se tornar uma semente para o próximo ano ou pode se tornar um grão para consumo. Ao passo que em uma semente recalcitrante, aquela que não tem não desseca quando é desligada da planta mãe, ela vai estar respirando e consumindo os seus nutrientes. Então ela vai ser muito difícil de ser armazenada. Hoje em dia temos tecnologias para fazer isso. Essas sementes podem ser armazenadas em baixa temperatura, o que reduz o metabolismo delas naturalmente. Tá? Mas antigamente, quando surgiu a agricultura e começamos a guardar sementes e cultivar as espécies, era necessário que se cultivasse espécies ortodoxas justamente pela capacidade de armazenamento das mesmas. Tá? Bueno, com relação à questão da germinação, eu já havia comentado com vocês em aula quais os conceitos de germinação. Então, o conceito de germinação é esse. Mas o que define a germinação? Do ponto de vista da fisiologia e da botânica, considera-se germinação quando ocorre a protrusão da radícula. O que é isso? Rompe-se os tegumentos, a casquinha que forma a semente se rompe e a raizinha sai ali de dentro. No que isso aconteceu, a planta vai sofrer uma mudança metabólica muito grande, porque ela vai encontrar finalmente o meio externo, ela vai se fixar no ambiente, ela vai começar a correr atrás de produzir, né, nutrientes para si, né, tirar nutrientes do solo, produzir fotossíntese e tal. Então a planta encontra uma nova realidade no momento em que ela sai de dentro da casquinha dela, tá? Por isso que se diz que esse momento é o momento de germinação. Depois desse momento, se refere, né, os botânicos e fisiologistas se referem como eventos pós-germinatórios, tá? Ou eventos pós-germinativos. Então, até a protrusão da radícula a gente considera germinação. Então, do momento em que a semente embebe a água, reidrata seus tecidos, reativa o seu metabolismo, até romper o tegumento e a radícula sair, temos aí germinação. Tá? Tudo isso é germinação. Para aqueles que, né, engenheiros agrônomos em geral, que trabalham com tecnologia de sementes, quando você é um tecnólogo de semente, o que você quer? Que obter uma planta normal, né, que funcione de uma semente. Não adianta ter uma alta taxa de germinação para uma espécie, para um cultivar, e ser um cultivar que gera plantas defeituosas, que não vão para frente, que não vingam. Então é necessário que as plantas sejam normais. E alguns cultivares vão ter problemas de gerar plantas normais. Então isso é normal na pesquisa. Então, para um tecnólogo em semente, que quer obter uma semente que dê uma planta normal, eles consideram o evento germinativo encerrando apenas quando se forma uma plântula normal. Se a plântula que se formou a partir da germinação daquela semente não for uma plântula normal, funcional, com todas as suas partes, fisiologicamente competente, eles consideram que não ocorreu germinação. Tá? Então aí esse conceito vai variar de um lado para o outro. Nós vamos considerar o conceito de germinação do ponto de vista da fisiologia, ok? Bom, e o que é a dormência então? Conceitos importantes aqui. Dormência, quiescência e germinação. Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês é a respeito da quiescência, na verdade, antes de falar de dormência, porque eu não lembro se vai ter um slide para frente sobre quiescência, então eu já vou falar aqui antes, tá? Quiescência é o seguinte, gente. Vamos imaginar então essas sementes que secam, né, que desidratam e que elas formam um banco de sementes. Bom, elas caíram no ambiente, elas encontraram condições para germinar, tá?
temperatura adequada para elas germinarem, tá? Aí cada semente vai ter uma faixa de temperatura, né? Ela encontrou condição de luminosidade. Geralmente o que interfere mais é o seguinte, gente, ter presença de água para hidratar os tecidos de novo, temperatura e a luminosidade, tá? Esses são os fatores que mais interferem em germinação, e o oxigênio também, tá? Então esses são os principais fatores que interferem na germinação. Então a planta caiu, tem água no ambiente, a planta caiu lá, tem luz que ela quer, se for uma semente que não germina com luz, ela achou escuro, e a temperatura está adequada. Então essa semente germinou, tudo certo. Agora, se uma planta, por exemplo, que as sementes germinam entre 25 e 30 graus, tá? Então ela vai ser uma planta que vai germinar geralmente no verão. Essa planta cai no ambiente e ela encontra uma temperatura de 16, 17 graus, essa semente não encontrou as condições ideais para a sua germinação. E aí essa semente não germina, tá? Só que quando eu der as condições de temperatura adequadas para essa semente, eu vou fazer com que ela germine. Então essa semente ela está num estado que a gente chama de quiescência. Ou seja, ela está apta para germinar, mas ela não germina porque as condições sob as quais ela costuma germinar, as condições excelentes para a germinação dela, não estão ocorrendo no ambiente. Então ela está quiescente, ela está esperando as condições ambientais serem adequadas, tá? Isso acontece com as sementes todas vão ter, que ficam no ambiente, né? Que essas ortodoxas, todas vão ter um momento que elas vão estar quiescentes. Se elas caírem no ambiente e não encontrarem as condições adequadas de germinação, elas não vão germinar. Agora, a dormência é um outro fenômeno, e é justamente o fenômeno da dormência que faz com que as plantas consigam formar bancos de sementes no solo, e isso é muito importante, tá? Porque olha o conceito de dormência como é diferente do conceito de quiescência. A dormência é uma falha temporária no processo de germinação de uma semente que está viva, viável, tá? Após um período de tempo e sob um conjunto de condições específicas que, então pensem bem, sob um conjunto de condições específicas que, posteriormente, vão fazer com que a germinação ocorra, evocam a germinação, quando esse tal estado restritivo deixou de existir. Esse conceito é muito interessante. O que ele quer dizer para a gente? Esta semente ela está sob um conjunto de condições. Temperatura, vamos supor, tem luz, tem, essa semente gosta de luz. Tem temperatura de 25 a 30 graus? Tem, essa temperatura ideal para ela germinar é essa, e o ambiente está com essa temperatura durante o dia. Então ela está sob as condições adequadas para germinar, mas ela não germina. Por que ela não germina? Porque ela está dormente. Quando esse estado de dormência é removido, essa semente submetida a essas mesmas condições de luz e temperatura de 25 a 30 graus, ela vai germinar depois. Por que ela germina agora? Porque ela já não está mais dormente, tá? Então, dormência é essa falha na germinação da semente, quando a semente está nas condições adequadas para ela germinar e ela não germina, porque ela está com alguma coisa impedindo ela de germinar. E essa alguma coisa é a tal da dormência. E agora a gente vai entender o que causa a dormência. Então não confundam quiescência com dormência. Quiescência ela não germina porque as condições não estão adequadas. Dormência ela não germina mesmo nas condições adequadas, tá? Bueno, então a dormência ela é uma medida em termos de não germinação, tá? Então eu vou dizer para você, a semente germina ou não germina, tá? Isso vai ser se eu dou as condições adequadas, a semente não germina, eu sei que essa semente, e ela está viva, é importante salientar isso, gente. Semente morta não vai germinar, estamos falando de sementes vivas, tá? Sementes, fiz o teste, as sementes estão vivas, elas não germinaram nas condições adequadas, elas estão dormentes, tá? Nós temos 3 tipos diferentes de dormência, tá? Nós temos a dormência física, a dormência morfológica e a dormência fisiológica, tá? A dormência física, ela está associada, gente, à questão de ter... A isso aí, ó, eu vou postar um texto para vocês lá no Google Classroom, para vocês darem uma olhada, quem tiver interesse, num conteúdo assim mais detalhado de dormência, quiescência, dormência primária, secundária, tá? Que é bem detalhado, explica bem direitinho cada um desses conceitos, dá um monte de exemplos inclusive com espécies de interesse agronômico e tal. Porque aqui, isso aqui seria assim, ó, uma semana de aula só sobre germinação de dormência, germinação de sementes, tá?
Então, para quem quiser aprofundar um pouco mais, gosta desses conceitos e tal, né, quiser se preparar, porque vocês vão ter disciplina sobre isso para frente, é uma leitura muito agradável e interessante que eu vou passar para vocês. Tá? Então, lá vocês vão ver que esses conceitos de dormência física, por exemplo, é um conceito que alguns autores consideram, outros não consideram. A dormência física está ligada à casca da semente, que a gente chama de tegumento. Tá? No caso das sementes que têm dormência física, o tegumento ele vai ser impermeável à água. E aí é que está o problema. Porque se a semente lá dentro está desidratada e a primeira etapa para que a semente germine é reidratar os tecidos embebendo a água do ambiente, se ela tem um tecido que recobre ela, que é todo impermeável, como é que esta semente vai reidratar? Pois é, não vai. Então aí ela fica dormente no ambiente. Como que se supera essa dormência? Bueno, na natureza, vai acontecer de um pássaro, por exemplo, bicar a semente e arrebentar o tegumento. Essa é uma pedra cair em cima dessa semente, o casco de um animal passar por cima dessa semente, né? Essa semente rolar uma pedra abaixo. Então, coisas que causem abrasão física vão romper esse tegumento, abrir ele, quebrar ele e fazer com que ele consiga germinar, porque ele vai conseguir embeber a água a partir desse momento. Lá dentro está tudo funcionando, o problema é que ela não consegue embeber a água. Tá? Em laboratório, né, para quem for trabalhar com sementes, isso pode ser vencido com o que a gente chama de escarificação física, né, que é, por exemplo, pegar uma lixa e lixar sementes. Tá? Pega uma lixa grande e passa nas sementes um pouquinho, você já consegue romper o tegumento e a semente vai germinar. Outras sementes precisam ter o tegumento cortado com um alicatezinho, tá? Porque é tão rígido o tegumento que essa semente precisa de uma coisa física um pouco mais intensa para que ela possa germinar. Tá? Essa dormência, então, é chamada de dormência física. Existe também, gente, uma dormência que é chamada química, que hoje em dia se chama como de dormência química, mas até um tempo atrás também entrava na questão da dormência física, que era a dormência porque era do tegumento também. Algumas espécies vão ter substâncias químicas que são hidrofóbicas na superfície do tegumento. Ou seja, são as substâncias físicas, são as substâncias químicas, tipo ceras, né, gorduras, que ficam em cima da semente, que cobrem a semente e que impedem que a semente absorva a água. Nesse caso, quando, por exemplo, acontecer dessas sementes serem expostas a um processo de enzimático, por exemplo, de um bicho ir lá e abocanhar a semente, mastigar a semente, cuspir a semente ou evacuar a semente depois de comer ela, isso pode promover a degradação desses compostos. Um animal urinar em cima da semente, a urina quente pode superar esses compostos ao redor da semente. Em laboratório a gente vai fazer basicamente esse processo de eliminar essa dormência química do tegumento, com, por exemplo, um banho de água quente na semente. Né? Isso pode promover uma superação dessa dormência. Tá? A dormência morfológica, gente, ela é uma dormência promovida que ela não tem muito como, ela não tem como superar essa dormência. Tá? No laboratório, por exemplo, facilmente. Por quê? Ela é baseada no seguinte: dentro da semente, o embrião não está maduro. O embrião ele é muito pequeno, ele é um embrião rudimentar. Então, o embrião em si precisa terminar o seu desenvolvimento para que a semente germine. A semente está tudo certo, ela embebe, está tudo bonito, está tudo bacana, está tudo ok. O problema é que o embrião em si não terminou essa maturação ligado à planta-mãe. Então a semente é desligada da planta-mãe e esse embrião precisa de tempo para maturar, para se desenvolver ainda dentro da semente, para que ele possa germinar em um outro momento. Tá? Então essa dormência ela é muito difícil de ser quebrada e geralmente essas espécies que apresentam esse tipo de dormência vão precisar realmente de um tempo, né, depois de se desprender da planta-mãe para poderem desenvolver o seu embrião e germinar. Não adianta apressar o processo. Tá? Pode-se utilizar tratamentos hormonais que façam com que esse processo seja acelerado. Tá? E por fim, a dormência fisiológica. Essa dormência ela está ligada mais à presença de hormônios, principalmente o ácido abscísico dentro da semente. Tá? Nesse caso, a semente ela embebe, ela vai ter
o tegumento permeável à água e tal, mas ela vai ter uma quantidade de hormônio que bloqueia o processo germinativo dela. E esse hormônio ele precisa ser removido por algum tipo de tratamento, tá? Em geral, as sementes vão sair da planta mãe com alguma coisa de ácido abscísico dentro dela, sim, para permitir com que essa semente realmente não germine logo de cara no ambiente, porque eu falei para vocês, o ácido abscísico é aquele hormônio que trava esses processos, né? Germinação de semente, germinação de gemas, né? Brotação de gemas, isso tudo que é, né, para fazer com que a vida aconteça é bloqueado pelo ácido abscísico, que quer que a planta justamente fique inerte, né, dormente, porque é o momento inadequado para ela, tipo um invernão frio, não pode brotar gema de planta, de flor, porque vai queimar tudo, né? Então, assim, esse hormônio tem esse papel. O que vai acontecer? Geralmente esse hormônio ele vai ser degradado aos poucos depois que essa planta passar por algumas condições ambientais. Tá? Um processo muito comum para se superar a dormência fisiológica é o que se chama de vernalização, que é expor por um período as sementes a temperaturas abaixo de 4 graus ou abaixo de 10 graus, depende do tipo de planta. Tá? Por que isso vai acontecer, gente? Por que isso é efetivo para superar a dormência fisiológica? Que geralmente o que acontece é o seguinte: a semente vai cair no ambiente e aí ela chega lá e encontra uma temperatura alta, por exemplo, de final de verão ou de meio de outono. Vamos imaginar aqui nossa região. Ela chegou lá até 30 graus. Puxa, essa temperatura é a ideal para ela germinar. Só que esses 30 graus aqui são o quê? Primavera? Bom, se for primavera, tudo bem, porque aí ela vai germinar e a plântula vai se desenvolver ao longo da primavera e do verão. Quando chegar as estações mais frias, já vai ter uma plântulazinha, uma plantinha maior, né, capaz de suportar o frio de forma mais rigorosa, né? Ela tem mais armas para suportar o frio. Agora, se esses 30 graus que estão acontecendo aqui são justamente no final do outono, ou é um dia de calor já no início de inverno, e aí essa planta, essa semente germina e ela é pega de surpresa, porque na verdade era inverno e logo em seguida bem uma frente fria e cai a temperatura e passa semanas de frio, já era para essa planta, ela vai morrer. Então, quando a semente cai no ambiente, ela não tem a ideia de se o calor, em que estação está esse calor. Então, geralmente ela vai para remover esse ácido abscísico de dentro dela, ela precisa passar por uma quantidade de tempo de temperatura baixa contínua. Porque isso é inverno, né, gente? Então, significa o quê? Ela passou por uma quantidade de temperatura baixa contínua, significa que ela passou pelo inverno. Durante o inverno, esse ácido abscísico aos poucos foi degradado e removido, e aí ela supera a dormência, mas ela segue quieta no ambiente sem germinar. Por quê? Agora ela está sem as condições adequadas para a germinação dela. Está frio ainda. Ela está não mais dormente, mas quiescente. Quando começar a aquecer e ela encontrar a temperatura adequada, aí ela vai germinar. Porque aí ela tem certeza de que antes já passou pelo inverno. E se fizer calor agora, vai ser calor de primavera e verão, e não calor de outono, por exemplo, tá? Então, por isso que esse processo precisa, primeiro, para suportar o desenvolvimento dessa semente, ela precisa primeiramente primeiramente passar por um período de frio, tá? Contínuo e com temperaturas relativamente baixas, tá? Bom, a dormência, ao contrário da germinação, a germinação é sim ou não. Saiu a raiz? Não saiu? Não tem meia raiz sair. É saiu ou não saiu. Raiz saiu, nem que seja a ponta da raiz, germinou. Não saiu, não germinou. A dormência não, a dormência tem níveis. Existem dormências mais profundas e dormências menos profundas, tá? Então a gente vai ter dormências que são mais profundas e quanto maior é o nível da minha dormência, mais estreita vai ser a faixa de onde a germinação pode acontecer. Vamos lembrar só o seguinte, que essência e dormência é coisas diferentes. E existe ainda para complicar vocês, mas aí não vou entrar, é só para vocês conhecerem, não vou entrar nesse detalhe, existe a dormência secundária, que é quando a planta, por exemplo, a semente, por exemplo, está no ambiente, ela teve as condições para superar a dormência, tá? Ela então ficou quiescente, mas não apareceram as condições para ela germinar. Então ela volta a ser dormente. Então, quando ela desprende da planta mãe, ela já está dormente. Então ela não vai germinar naquele momento ali. Então ela precisa passar por algum tratamento, por exemplo, frio,
para que essa semente possa sair da dormência. Tá? Ela desprende da planta-mãe no outono, por exemplo, ela cai no solo, ela vai passar o inverno recebendo aquele frio, o ácido abscísico é removido de dentro dela e ela vai esperar chegar a primavera e verão para as temperaturas ficarem altas e ela germinar, tipo 30 graus. Naquele ano fez um verão frio, onde as temperaturas não ficaram acima dos 30 graus por muito tempo. Aconteceu muito pouco 30 graus nesse verão. Então, essa semente não encontrou as condições, ela estava quiescente, mas ela não encontrou as condições adequadas para germinar. Ela não germinou. Como isso aconteceu, o que vai acontecer com essa semente? Ela pode voltar a ficar dormente. E aí ela vai ter uma dormência dada por fatores ambientais e não pela própria mãe, tá? Ela vai ser dada a dormência por fatores ambientais. E aí, nesse caso, a gente chama de dormência secundária, ok? Importante, pessoal, diferenciar superação de dormência de indução de germinação. Esse caso do frio, clássico, perfeito para entender o exemplo. Nesse caso da planta que precisa passar pelo frio para depois ela achar o calor para germinar, isso aqui é superação de dormência e indução de germinação. Tratamento de passar pelo frio, ele não promove germinação, ele promove superação de dormência. É a passagem pelo frio contínuo que promove a eliminação dos hormônios de ácido abscísico dentro dessa semente e faz com que ela supere a dormência, mas ela continua quiescente. Quando fizer calor e a temperatura chegar no quanto que ela precisa, tipo 30 graus, aí essa semente germina. Então, o frio é a superação da dormência. O calor de 30 graus é a indução de germinação, tá? Não confunda as coisas. Uma coisa é superar a dormência, outra é induzir a germinação, tá? Beleza? Geralmente a gente vai ter como esses fenômenos principais para superação de dormência a temperatura, principalmente quando a gente estiver falando de dormência fisiológica, tá? Dormência física não. Mas para dormência fisiológica, em geral, o mecanismo principal é a temperatura. Elas precisam passar por uma temperatura específica por um período para superar a dormência, tá? Outros fenômenos como a luz, a temperatura também, nitrogênio e às vezes até oxigênio já se mostraram como sendo gatilhos de germinação. Então, uma coisa é superar a dormência, outra coisa é promover a germinação, tá? Não confunda. Bom, a germinação ela vai poder ser avaliada por pontos de vista diferentes. Se a gente avaliar do ponto de vista fisiológico, a gente tem 4 fases na germinação. Embebição, que é quando a semente pega a água, consegue puxar a água do ambiente. E aí a gente já sabe que a água vai do lugar mais úmido para o lugar menos úmido. A semente é bem seca, então se ela tem água no ambiente, ela vai passar para dentro da semente, tá? Aí embebe os tecidos, tá? Então esse é o evento de embebição, reidrata os tecidos. Isso estimula metabolismo, aí vai acontecer um monte de coisa lá dentro, né? E aí esse monte de coisa vai levar à divisão e alongamento celular. Tá? Então alonga as células que já existem no embrião e depois vai dividindo para ter mais células. E aí vai diferenciando, aí vai formando folhinha, vai formando raiz e assim por diante, tá? Quando a gente estiver falando do ponto de vista físico-químico, primeiro vai acontecer então reidratação, que é a mesma coisa que a embebição, então embebe, reidrata os tecidos. Aí aumenta o quê? Taxa respiratória, começa a consumir as nossas reservas, né? Então, aumenta a respiração, começa a formar as enzimas que vão degradar o amido, alfa e beta amilase, aí começa a digerir enzimaticamente as minhas reservas de, em geral, amido, mas algumas sementes vão armazenar proteína, outras sementes vão armazenar óleos, tá? Isso vai depender da semente. Aí o que eu vou fazer? Degradar essas reservas, mobilizar essas reservas, para que eu possa começar a fazer assimilação metabólica, aí CO2, fotossíntese, coisa e tal, e aí eu possa começar a promover crescimento e diferenciação dos tecidos, tá? Então, isso aí são as fases físico-químicas. Os fatores que vão afetar a germinação, obviamente a água, os tecidos têm que embeber, na caso das sementes ortodoxas. A temperatura é um dos fatores mais importantes, porque vai dizer para a gente se a estação é favorável ou não. As sementes não querem germinar quando a estação é muito fria, exceto casos muito específicos, tá? A luz. Tem sementes que são chamadas de fotoblásticas positivas, negativas ou neutras. O que quer dizer isso? Algumas sementes precisam de luz para germinar. São chamadas de fotoblásticas positivas. Outras só germinam no escuro, são chamadas fotoblásticas negativas. E outras germinam tanto na luz quanto no escuro, são chamadas fotoblásticas neutras, tá? Então vai depender. O que isso quer dizer? Bom, vamos supor, uma planta de uma semente pioneira
que é uma semente que vai iniciar a colonização, por exemplo, uma árvore que vai ser aquelas árvores que ocorrem, que são as primeiras a ocorrerem num campo para formarem uma mata, essas sementes elas vão germinar só em presença de muita luz, porque elas não germinam embaixo, elas germinam só em campo, elas não germinam embaixo de outras árvores, porque elas são justamente pioneiras. Então essas sementes só germinam em presença de luz. Se tiver ausência de luz, essas sementes não vão germinar. Então elas respondem à luz. Então elas são fotoblásticas, nesse caso positivas. Sementes de plantas de ambientes sombreados, que crescem sob o dossel de matas, essas sementes é exatamente o contrário. Elas são fotoblásticas, sim, só que elas são fotoblásticas negativas. Elas vão germinar somente em um ambiente com pouca luz ou sem luz. Outra coisa importante, existem sementes que também vão dar essa ideia. Sementes que germinam somente se estiverem em superfície, bem superficial no solo, e aí essas sementes vão responder à luz, então elas só vão germinar se tiver luz, enquanto tem outras sementes que só germinam se estiverem bem fundo no solo, tá? Então sementes que ficam mais em regiões fundas no solo. Essas sementes também só vão germinar no escuro, porque obviamente, né, debaixo do solo não vai ter luz, tá? E o oxigênio também, que obviamente os tecidos precisam respirar para poder metabolizar as reservas e promover o crescimento, tá? Aí, como eu já falei para vocês, sementes podem ser ortodoxas, recalcitrantes e vivíparas, e as sementes podem ser dormentes e quiescentes. Por favor, não confundam esses conceitos, tá? Aí já disse isso aqui tudo, ó. Sementes elas vão precisar, obviamente, ortodoxas, reidratar, que é o caso que as recalcitrantes não vão precisar porque já saem da planta mãe com uma quantidade de umidade bastante elevada, tá? E aí, resumindo, o que, que vai acontecer aqui, minha gente? No que a planta embebe, tá? Ela vai fazer o quê? Ela vai reidratar os tecidos e a reidratação dos tecidos vai permitir o quê? A mobilização de RNA mensageiro para assim que já está lá, que a planta, a semente se desliga da planta mãe com RNA mensageiro de ácido de giberelina, tá? Que é o hormônio, tá? Para os precursores da giberelina, então já tem ácido RNA mensageiro para síntese de hormônios e de enzimas, né? De que vão fazer o quê? Vão fazer a degradação do amido. Então, reembebe, ativa esse RNA, ocorre tradução e aí vão se formar as enzimas que vão fazer o quê? Rota da giberelina e rota também da degradação de amido. A giberelina formada lá no embrião, vai ser encaminhada lá para para o endosperma, onde está, ou cotiledone, onde estão as reservas, e aí vai incentivar a síntese de DNA das enzimas responsáveis pela degradação do amido, alfa-amilase principalmente. A alfa-amilase vai agir em cima do amido, quebrando o amido e liberando o açúcar. E o açúcar vai ser utilizado para quê? Para promover o crescimento do embrião até que ele possa romper o tegumento e se estabelecer no ambiente, ok? Esse aqui é um resuminho do resuminho do resuminho.